Olá você, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma escola bíblica dominical online. Hoje são 8 de junho de 2025. Eu sou o pastor Anísio Andrade da Silva, presidente do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no condomínio residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. Hoje nós estamos estudando no segundo trimestre de 2025, a lição de número 10. Hoje é o dia de Pentecostes, tá certo? Então, como é o dia de Pentecostes, então vamos estudar a promessa do Espírito Santo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Então, para começar, nós trazemos para você as boas novas do Evangelho, acompanhadas da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu no dia de Pentecostes, há mais de 2000 anos atrás, e hoje esse mesmo Espírito está disponível para todos aqueles que creem, que recebem o Senhor Jesus como Salvador. Então, essas pessoas têm o direito de receberem o Espírito Santo de Deus. Então, para você aí na tela, a nossa revista do segundo trimestre, lições bíblicas, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor.
Então vamos dar início com a leitura diária, né? A leitura em classe, melhor dizendo. João 14, versículo 16 ao 18 e o versículo 26. João 16, do 7, o 8 e o 13. João 20, versículos 21 e 22. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então esta é a promessa do Pai para mim e para você, para todos quantos receberam o Senhor Jesus. Nesta aula de número 10, eu quero explorar com vocês a importância do Espírito Santo na mensagem de Jesus dirigida aos seus discípulos em João 14, versículo 16 ao 18 e assim por diante, conforme leitura já feita. Não é por acaso que, ao se aproximar da sua crucificação, Jesus confrontou ou confortou os seus seguidores, garantindo que não estariam desamparados, mas que receberiam o Espírito como Consolador e guia. Assim sendo, o nosso objetivo nesta lição é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus e, por fim, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Apresentação da lição. Letra A, objetivos. Primeiro ponto, analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo ponto, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. Terceiro ponto, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. B, motivação. A promessa do Espírito não se restringe apenas aos discípulos do passado, mas é uma realidade que está ao alcance de cada crente nos dias de hoje. Não devemos subestimar a presença do Espírito Santo. Ele nos habilita a enfrentar os desafios espirituais e a compreender as Escrituras e a conduzir uma vida que exalte a Deus. Dessa forma, somos chamados a abrir os nossos corações para a ação do Espírito e o seu poder transformador. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Prosseguindo com a nossa lição, hoje nós vamos aplicar essa lição da seguinte forma: o Espírito Santo orienta-nos e consola-nos. Além de nos dotar
de uma poderosa capacitação para testemunhar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não existe uma vida verdadeiramente cristã sem a presença do Espírito Santo. Vamos então para a introdução, né? Feito esse preâmbulo, eu quero fazer a introdução à lição de hoje. Nesta lição, vamos analisar dois momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo, que inicialmente atuaria na vida do pecador para promover a conversão em relação ao pecado, à justiça e ao juízo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. A palavra-chave de hoje é Espírito, palavra-chave Espírito. Tópico de número 1, a promessa do Pai. Primeiro ponto, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador, versículo 16. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós, versículo 17. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 8. Evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Segundo ponto, o Consolador. A palavra grega traduzida como Consolador é Paráclitos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. O termo grego alios significa outro. Não é alios, é alos. Alos significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação a outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. João 14, 16. Terceiro ponto, não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfão, presente em João 14, 18, é órfanos, com PH. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava seus discípulos de filhinhos, João 13:33. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, o nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Jamais aconteceria isso com os discípulos do Senhor Jesus. Em resumo, podemos dizer que Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. Não foi por acaso que nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Vamos então para o tópico de número 2. O Espírito habita nos discípulos. Primeiro ponto, João 20, 22, é crucial considerarmos o texto que
envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19 de João 20, 19 até o 23. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado com um corpo glorificado remete tanto ao contexto anterior, capítulo 20, versículos 1 até o 20, como ao imediato, capítulo 20, versículo 23 ao 31, e o capítulo 21, versículos 1 ao 25, de João, capítulo 22 e versículo 22. Segundo ponto, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Versículo 22. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal, BEP, oferece uma observação significativa sobre a interpretação desse versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é infusão, com PH, infusão, a qual também aparece na versão grega da Bíblia. A Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando fôlego de vida, e é traduzida e é utilizada em Ezequiel 37, versículo 9, no contexto de assoprar sobre os mortos para que vivam. Portanto, a expressão presente em João 20, 22, sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. O que ocorre aqui nesta situação? Os discípulos, eles, apesar de terem convivido com Jesus aquele tempo todo, eles ainda não tinham os seus corações transformados. Eles eram pessoas comuns, cidadãos comuns, mas que tinham o coração aberto, o coração voltado para Deus. O que lhes faltava? Faltava apenas conhecimento. E Jesus Cristo veio para dar esse conhecimento para os seus discípulos e principalmente para os seus apóstolos. E o terceiro ponto é um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Esta expressão sugere como consequência direta da menção e assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir desse ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 9 até o 14, Gálatas 5, 16 ao 26. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém e até aos confins da terra. Atos 1, versículo 8. Em resumo, nós podemos dizer que o capítulo 20, versículo 21 e 22 de João, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu quero trazer para você agora o auxílio bibliográfico, tá? Bíblico teológico. Recebei o Espírito Santo. O versículo 22 relaciona-se com o precedente de maneira diferente. O termo ou não ocorre na narrativa aqui. Comentários acima, João declara que, havendo dito isso, Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo.
Tentemos explicar o que isso significa para os leitores ouvintes de João, que quando ele escreveu. Vamos lá. Embrenhemos-nos pouco a pouco pela evidência para alcançarmos uma interpretação mais provável. Os termos de sopro, respiração, doação de vida, criação e o Espírito estão associados em muitos textos, tanto bíblicos quanto extra-bíblicos. Note, por exemplo, o agrupamento desses temas nos seguintes textos do Antigo Testamento. Nós temos aqui Gênesis 2:7 e temos 1 Reis 17:21. Só na tradução grega, Salmo 109, versículo 29 e 30, e em Ezequiel 37, versículo 37, Ezequiel 37, versículos 4 até o 10, e também Ezequiel 36, do 24 ao 27. Fora do cano do Antigo Testamento, esta crença bíblica tornou-se importante no conceito teológico. Sabedoria 15, 11 e segundo Baruque 23:15. Em Gênesis, Midrash Rabbah 14, versículo 8. Dois desses textos são comentados em Gênesis 2:7 e Ezequiel 37:14. O sopro como ritual simbólico, a doação acompanhante do Espírito e o resultante vida ou criação estava profundamente enraizados nas tradições bíblicas. As palavras e ações de Jesus teriam sido bem entendidas. Ademais, com isso, uma das técnicas de Hillel aparece novamente. O que é verdade acerca... Aqui é a palavra da pessoa aqui. O que é verdade acerca de Deus no Antigo Testamento também é verdade acerca de Jesus, como Deus criou Adão e depois Israel, dando o Espírito. Assim Jesus, na qualidade de Deus, criou a igreja, dando o Espírito. Comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento. Volume 1, né? CPAD, Rio de Janeiro, 2024, página 611. Então, agora nós vamos para um terceiro ponto, né? O terceiro tópico. O tópico de número 3, ele nos fala a respeito da promessa do Pai no dia de Pentecostes. Deixa eu chegar mais perto de você aqui. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Primeiro ponto, de repente. O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo desse trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, em Atos 1, os versículos 4 e 8, que de repente, Atos 2:2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito, Atos 2, versículos 1 até o 4. O segundo ponto do terceiro tópico é: e todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. João 14, 17, João 16, do 8 ao 10, João 20, 22, segunda aos Coríntios 5, 17. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora, o Espírito é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho.
Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, esse enchimento do Espírito evidencia-se na vida do crente no momento em que ele é tomado por um poder sobrenatural, ele praticamente vive um êxtase, né? Muitas pessoas vivem um total êxtase, ficam meio que fora de si e começam a falar em outras línguas, e já muitas pessoas recebem dons, né? Dom de cura, dom de profecia, o dom da palavra, e por aí vai, conforme o Espírito encontre condições naquela pessoa que o está recebendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele trabalha com matéria-prima, né? Então, o Espírito Santo, ele não vai chegar em você e fazer de você uma outra pessoa, não. Ele faz de você uma nova criatura, ele te regenera, mas ele mantém os seus padrões originais, ele mantém a sua natureza, seu modus operandi permanece contigo. Aí o que acontece? Ele usa a sua maneira de ser, já transformada, né? Para ele próprio atuar na sua vida, tá certo? Então, eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Terceiro ponto, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e esta experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo, Atos 2, 38 e 39. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora, Atos 2, 11. Apesar de algumas pessoas compreenderem essas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas pelo Espírito, que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo com o Espírito Santo. Em resumo, nós podemos dizer que a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. E eu quero trazer para você um último auxílio bibliográfico, né, sobre o tema de hoje, para a gente fechar com chave de ouro esse 10º episódio, né, lição de número 10, do segundo trimestre de 2025. Auxílio bibliográfico, a promessa do Pai. O dom que Deus Pai prometera em Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, e ratificado em Mateus 3:11, é o batismo no Espírito Santo. Veja a nota do versículo 5. O cumprimento dessa promessa é descrito como estar cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 4 de Joel. Isso significa que ser batizado no Espírito é cheio do Espírito. São expressões que, às vezes, são intercambiáveis.
no livro de Atos. No entanto, nem toda referência a estar cheio do Espírito indica o batismo no Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que passar a ter o Espírito Santo. O que acontece no momento em que uma pessoa aceita o perdão de Cristo, confia a Ele a sua vida e se torna salva espiritualmente. Veja o artigo Regeneração, Nascimento e Renovação Espiritual, páginas 1847. Essas são duas obras distintas do Espírito Santo, frequentemente separadas por um período de tempo. Veja o artigo O Novo e Espiritual Nascimento dos Discípulos, página 1901, da Bíblia de Estudo Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, Rio de Janeiro, CPAD 2022, página 1917, tá? E aqui nós estamos já concluindo, né, o nosso estudo bíblico de hoje, dessa Escola Bíblica Dominical Online. Nós utilizamos o material da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e nas principais capitais eu sei que sempre há de haver uma sucursal, uma representante da CPAD. E você que mora aqui no Distrito Federal, eu digo para você que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus tem uma loja no setor comercial sul, em frente ao Banco de Brasília, BRB. Então você vai lá e compra a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, tem muito material importante, a revista, o Ensinador Cristão, e dentre outros, tem jornais, tem muita coisa importante. Você que é líder, é pastor, é dirigente de congregação, às vezes você não tem ou já está bastante usado o seu material para a ceia do Senhor, bandejas, copos para a ceia do Senhor, dentre muitas coisas. Então você vai lá, setor comercial sul, próximo ao Banco de Brasília, você encontra a loja da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Distrito Federal. Conclusão: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Então eu quero aqui só enfatizar um pouco mais essa questão do batismo no Espírito Santo, e quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe Jesus na sua vida, e naquele ato que normalmente as igrejas pentecostais tradicionais, né, Assembleia de Deus, Deus é Amor, dentre muitas outras, elas costumam convidar a pessoa e falar: quem quer aceitar Jesus, levante a mão. Aí a pessoa levanta a sua mão e ali é feita uma oração, é feita a confissão dos pecados, né, e a pessoa confessa que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali é feita uma oração. Então, nós acreditamos que nesse exato momento, esta pessoa já tenha recebido o Espírito Santo, que quando ela resolve receber Jesus na sua vida, é porque o Espírito Santo já encontrou guarida nessa pessoa. E os seus pecados do passado, do presente, já estão sendo perdoados. Então, a partir deste momento, aquela pessoa está livre do poder do pecado, né? E ela já não sente prazer em pecar. E essa pessoa começa a ler a Bíblia, começa a congregar com os irmãos,
frequentar os cultos de oração, as vigílias, os cultos de estudo bíblico, né, de ensino. A Assembleia de Deus costuma chamar de culto de doutrina. Nós aqui do Ministério Apologético Boas Novas, nós chamamos de culto de ensino. E com esse conhecimento vem o aprimoramento do interior da pessoa, vai recebendo mais conhecimento, vai sendo capacitada para a obra de Deus, e chega um momento em que acontece com essa pessoa o mesmo que aconteceu no dia de Pentecostes, não necessariamente um vento impetuoso e línguas de fogo, mas a pessoa recebe aquele mesmo poder, sendo cheia do Espírito Santo, estando pronta para testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus, como escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 8, trata desse assunto, tá certo? Então é isso, essa é a diferença. As igrejas pentecostais, elas acostumam, eu acredito que as neopentecostais também, elas têm como regra de que todo crente batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas. Não necessariamente inglês, francês, etc. e tal. Línguas que não podemos entender, que nós, teólogos, chamamos de glossolalia, uma variedade de línguas, se aquilo vem assim para dar sinal de que essa pessoa está recebendo o Espírito Santo, não como no dia que ela recebeu Jesus, mas ela está sendo capacitada para a obra de Deus. É um revestimento de poder, uma espécie de certificação de que aquele crente agora é uma verdadeira testemunha do Evangelho, é um verdadeiro obreiro da obra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero aqui agradecer a você que está assistindo esse vídeo, qualquer que seja o momento, que Deus te dê um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E eu peço a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, tudo que você tem, que você possui, seja abençoado por Deus. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, não está frequentando uma igreja, então você veio ao lugar certo. Hoje eu te peço, em nome de Jesus, volta para a casa do Senhor, porque é muito importante a gente não abandonar a nossa congregação. O lugar onde você costumava frequentar e ter comunhão com os irmãos e receber a palavra de Deus, há sempre uma cadeira vazia ali para você, um lugar reservado, porque você é especial. Volta para Deus, volta para a casa do Senhor, não deixe que a vinda do Senhor Jesus te pegue desprevenido, porque ele disse que virá num dia e hora que ninguém espera. Da mesma forma que acontece com a chegada do ladrão, do salteador, então, do mesmo modus operandi, só que no bom sentido. Jesus virá num dia e hora que ninguém sabe. Então, por isso, estejamos preparados, prontos para recebermos o toque, ouvirmos o toque da trombeta e sermos arrebatados como igreja do Senhor Jesus. Um forte abraço para todos, para Marta, minha esposa, a minha nora Laine, o meu filho Dênio, os seus filhinhos, meus netos, a Karen, o Fernando, também os meus netinhos ali, que Deus abençoe, a Poliane, juntamente com o esposo Ades, e aos meus amigos e parentes lá em Mansidão, na Bahia, lá em Santa Rita de Cássia, que Deus abençoe cada um de vocês. A nossa amada igreja Apologética Boas Novas, aqui no condomínio residencial Asa Branca, nós cumprimentamos a família do irmão Pedro Lopes, também a família da irmã Josenilda e a nossa irmã Ana Pereira. Que Deus abençoe cada um de vocês, em o nome de Jesus. Fora do Distrito Federal, eu quero mandar um forte abraço para o meu
amigo Jedson, lá em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Um abraço, Jedson. A paz do Senhor para a esposa, os filhos e a igreja onde você congrega. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Também um forte abraço para o meu amigo, irmão em Cristo, Edivaldo, lá em São Paulo. A você, meu irmão, a sua esposa, os seus filhos, seus familiares, todos aí, que Deus abençoe. Minha irmã Rosita, também lá em São Paulo, na Zona Sul. Deus abençoe você, viu, minha irmã? A minha mãe Alzira Andrade, minha irmã Jaci Andrade, o Agemiro Andrade, aqui no Santo Antônio do Descoberto. E a Dailton e Neta, estamos esperando vocês aqui, juntamente com o Caliel, tá? Venham mesmo, não deixem de vir ao Distrito Federal, nós já estamos prontos para receber vocês. Deus abençoe, e eu concluo dizendo que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.